Versões mais complexas do dilema do trem, seja individualmente ou enquanto sociedade, a necessidade de agir diante de situações concretas e de decisões complexas cujas alternativas têm muitas consequências para nós. Como orientar a nossa conduta nesses casos? Vocês estão vídeo no próximo capítulo buscando reconhecer a complexidade do problema ético do dilema. O fato de todas as decisões gerarem consequências desejáveis civil responde as questões propostas no slide seguinte. Vamos lá assistir o vídeo, a proposta de trabalho de hoje. Opa, cartão errado. Melhor esse aqui, que quanto mais eu uso, mais recompensas eu tenho. C6 Mastercard. You are the captain of the Mallory 7, an interstellar cargo transport. On your way to the New Lindley spaceport, you receive a distress call. There's been an explosion on the Telek 12, and its passengers are running out of oxygen. As you set a course to intercept, you check the Telek 12's manifest. It's currently transporting 30 middle-aged individuals from some of Earth's poorest districts to the labor center on New Lindley, where they'll be assigned jobs on the spaceport. But as you approach the Telek 12, you receive a second distress call. A luxury space cruiser called the Perito has lost a thruster, sending them careening towards an asteroid belt. Without your help, the 20 college students headed for vacation aboard the Perito are all doomed. So, with only enough time to save one ship, which one should you choose? This dilemma is an example of a broader class of problems where a life-saving resource, such as a donated organ or vaccine, is scarce. There are many schools of thought on how to approach these problems, and one of the most influential is utilitarianism, an ethical view first systematically developed by Jeremy Bentham and John Stuart Mill. In this view, you should choose the action which promises the greatest sum of happiness, though how to define and measure happiness is a difficult question. For example, hedonists would suggest a happy life contains the most pleasure and the least pain. Others might say it's the life where your desires are most fulfilled. However happiness is defined, most would agree that saving 30 lives has the potential to generate more happiness than saving 20. But is it enough to consider how many lives would be saved? Or should you also consider how many life years would be? Assuming a life expectancy of 80, saving the lives of the students with an average age of 20 saves 1,200 life years, while saving the workers with an average age of 45 saves 1,050. All things being equal, a longer life should promise a greater sum of happiness than a shorter one. So perhaps saving the smaller ship actually has the potential to generate the most happiness. If all these calculations feel a bit cold, you may want to consider a different approach. The philosopher Derek Parfit argues we should give priority to the worse off, since benefits to those groups matter more than equivalent benefits to the well-off. In this view, it's more urgent to help those whose basic needs aren't met, even if they're harder to help than those who are flourishing. But often, determining which group is truly worse off can get complicated fast. In our case, Earth is still beset by drastic inequalities in wealth and opportunity. And those able to afford a vacation on New Lindley and transport on a luxury cruiser are no doubt among the most well-off people on the planet. The workers, by contrast, are among the most disadvantaged, traveling away from home for months at a time to perform service work. With fewer resources and opportunities, it's likely they've experienced more hardship in their lives than the vacationers, so maybe they're more deserving of rescue? On the other hand, the students have experienced less life overall, so perhaps they're worse off. Or maybe none of these variables should influence our decision. The philosopher John Turek famously argued that in these types of cases, the numbers don't count.
Each person is deserving of equal concern and respect, so the best way to decide which passengers to save is to flip a coin. While this might seem arbitrary at first, this approach treats all parties equally, giving each individual an equal chance of being rescued. Could any passenger argue that they're being treated unfairly by a coin flip? It's tough to say, but how they and you feel about the result may be another dilemma altogether. Start practicing for tough decisions using these 5 tips to improve your critical thinking. Or if you've ever wanted to understand why people make irrational decisions, this Gente, o discurso, então, ele apresenta várias situações atingíveis, né? Ele propõe, por exemplo, inclusive eu lembrei desse exercício da narrativa do cristianismo, de Deus que entrega um filho para que todos os outros não morram. Então, eu vou sacrificar uma pessoa na linha de trem ou vou sacrificar 5? Né? Pensando sentimentalmente, psicamente falando, economicamente falando, qual traz menos prejuízo? Parece até frio nesse sentido, mas há necessidade de se tomar uma decisão. E certamente se pratica a ética utilitarista para tomar esse tipo de decisão. No caso apresentado no vídeo, né, então os passageiros presentes na embarcação ou ainda na nave, de que maneira eu posso ajudar um sem prejudicar o outro? Ou eu vou ter que prejudicar alguém para que outros sejam salvos? Então, o vídeo apresenta uma versão mais complexa de dilema do trem, ou seja, uma situação que exige a escolha entre ações alternativas que não estão livres de consequências morais negativas, considerando que os argumentos apresentados no vídeo realizam as tarefas abaixo. Então, eu lembrei também do Toy Count, o Single Toy Count, o Yin e Yang, né? Aquela bola do preto com o branco, o bem e o mal, o bem que está no mal e o mal que está no bem. Então, às vezes eu sou ruim, sou mal, mas para alcançar para o fim, o resultado do fim seja bem. Né? Então responda por que nessa versão do dilema do trem pode ser insuficiente considerar a quantidade de pessoas prejudicadas a cada alternativa de ação. Exemplifique uma situação concreta de escassez de recursos e impõe decisões alternativas que envolvem consequências morais negativas. Avalie se alguma das posições filosóficas que embasam as avaliações éticas retratadas no vídeo é capaz de indicar uma conduta livre de consequências negativas. Indique qual dessas posições você considera mais interessante e consistente. Você pode pensar numa situação concreta, uma decisão alternativa traria consequências morais menos pior, né? Que não te prejudicaria enquanto a sua imagem depois de tomar a sua decisão. Por isso ser líder é algo muito sério. Os grandes líderes, será que eu quero ser gerente de uma grande empresa, de uma multinacional, chefe do exército, ou tenente militar da marinha, então lembre que decisões serão necessário tomar decisões. Será que eu quero tomar essas decisões? Então ele coloca aqui o conceito de utilitarismo, que é caracterizado pela adoção de uma perspectiva teleológica própria sobre a ética. Tal como a ética aristotélica, o utilitarismo avalia cada ação e conduta humana como bom ou má a partir de sua conformidade ao fim. Uma certa ideia do bem, geralmente identificada com a felicidade ou com série de critério avaliação moral. No utilitarismo, esse critério é designado pela análise sobre o nível de utilidade da ação, ou seja, a possibilidade de uma ação gerar mais consequências positivas que negativas. Aí a gente pode pensar o que é utilidade, né? Dentro do conceito de utilitarismo, né? Quando a gente fala no conceito de utilitarismo, a gente pensa na utilidade do nosso comportamento, da nossa ação, de beneficiar um ou mais. Okay? O fundamento da boa ação, da ética aristotélica, encontra-se na virtude ética, ou seja, no caráter moderado do homem de bons hábitos. Já no utilitarismo, de forma distinta, o que importa a avaliação ética é o cálculo da utilidade das ações. Então aqui a gente pode pensar a utilidade
a gente pode pensar o conceito de ética, a gente pensa em termos de Aristóteles, por exemplo. O conceito de ética dentro da proposta que Aristóteles conceituou, qual foi o valor que ele deu à palavra. Depois a gente calcula a utilidade dessa ação. Então, depois de calcular algumas formulações, o princípio da utilidade, o princípio da máxima felicidade, constitui o fundamento ético do utilitarismo, ordena agir de modo a produzir mais felicidade do que felicidade. O objetivo da sua ação, do seu comportamento, é evidenciar, na verdade, evidenciar que existe felicidade na conduta que você adotou. Então, eu tenho um princípio de utilidade na minha ação que resultará em felicidade e que, se possível, numa máxima felicidade. Ok? Olha lá um excerto. A doutrina, que aceita como fundamento da moral o útil o princípio da máxima felicidade, considera que uma ação é correta na medida em que tende a promover a felicidade e é errada quando tende a gerar um oposto de felicidade. Por felicidade entende-se o prazer e a ausência do prazer. Por infelicidade, dor ou privação de prazer. Por si só, ele junta as palavras. Então, o que é felicidade e o que não é felicidade. Ele, inclusive, associa a felicidade a prazer e infelicidade a privação de poder. Ele junto constrói o conceito de utilitarismo e hedonismo. Então, a gente pensa utilitarismo por aquilo que é útil, pelo seu comportamento, ação, que resultará na finalidade de dar. O conceito, enquanto um posicionamento, uma tomada de decisão que foi útil e que resulta, que objetivo encontrar a felicidade. Junto ao hedonismo, que seria o prazer, no termo que vai referir a redução do desprazer da dor. Né? De acordo com essa filosofia, a felicidade é caracterizada pela presença do prazer e pela ausência da dor. Então, os principais sistematizadores do pensamento ético utilitarista foram o filósofo britânico John Bentham, meados do século XVIII, e John Stuart Mill, início do século XIX. Então ele fala, a posição filosófica desses pensadores pode ser chamada de utilitarismo hedonista, que ele visa o prazer em suma. Por isso, o princípio de utilidade fundamenta a ética utilitarista também, que é o princípio da máxima felicidade. De acordo com a posição hedonista do utilitarismo clássico, é preciso avaliar as ações e condutas humanas e suas consequências em termos de prazer e de dor. Considera-se benéfica uma ação que tende a levar à maior felicidade possível. Portanto, uma ação eticamente correta é aquela cujas consequências tendem a produzir mais prazer e menos dor em comparação com outras possibilidades de ação. No entanto, como avaliar qual ação é mais útil? Então ele traz, vamos fazer um quiz, olha aí, perguntas e respostas, utilitarismo e hedonismo. Os elementos listados abaixo, quais caracterizam o hedonismo utilitarista? A conduta ética deve gerar felicidade. A felicidade é marcada por um estado de prazer. Pessoas infelizes não são éticas. Não é para pessoa infeliz, não sou ética. Está errado. A ética exige calcular as consequências das ações. Eu acho que a alternativa correta é a felicidade marcada por um estado de prazer. Quando eu junto o hedonismo e o utilitarismo. Vamos lá. Então, as três de cima são corretas, a errada está nas discussões. E mais de uma alternativa correta. Então, o cálculo utilitarista que o Bertin propôs é um método designado por cálculo utilitarista. Esse procedimento consiste em analisar as consequências de cada ação possível de acordo com certos critérios de avaliação. Tais critérios permitiriam estimar com maior precisão a utilidade de cada ação, ou seja, sua conformidade ao princípio de busca da máxima felicidade possível. Para isso, é preciso avaliar cada possibilidade de ação em termos de prazer e dor delas resultantes. Olha lá. O cálculo utilitarista estima as consequências de cada ação em termos de prazer e dor, levando em consideração 7 elementos. 1. Intensidade. 2.
Olha lá, então, intensidade. Quais intensos são os prazeres e as dores gerais? Depois, 2, duração. Qual é a duração desse prazer? 3, certeza. Comprovável a ocorrência de prazeres e dores. 4, proximidade. Quando cada prazer ou dor deverá acontecer? Fecundidade. Prazer ou dores podem ser seguidos por outros efeitos ao mesmo tipo. Pureza. Prazeres ou dores podem desencadear efeitos de tipo contrário. Extensão. Quantas pessoas serão afetadas? Taxação de ultraprocessados. Devemos sobretaxar produtos alimentares ultraprocessados. Devemos trazer sobrevalor sobre alimentos ultraprocessados? Então, tudo aquilo que faz mal ao nosso organismo, salgadinhos, refrigerantes, biscoitos industrializados, margarina, grande parte dos alimentos que consumimos na contemporaneidade são classificados como ultraprocessados. Essa categoria, proposta há pouco mais de uma década pelo cientista brasileiro Carlos Monteiro, professor da Faculdade de Saúde, contempla produtos alimentícios elaborados a partir de compostos químicos extraídos parcialmente dos alimentos. Muitos consumidores preferem tais produtos aos alimentos in natura ou processados pela indústria. As razões dessa preferência são as mais diversas, incluindo preço mais baixo, facilidade de consumo, apelos comerciais e atratividade de sabor e aparência, resultando do uso de aditivos artificiais. Atualmente, diversos países debatem se os ultraprocessados devem ou não ser sobretaxados. Isso é, se deve ser aplicada uma tributação mais elevada do que aquela incidente sobre outras categorias de alimentos. Há quem defenda que essa tributação seletiva não deve existir, entre outras razões, porque tais alimentos também são uma fonte relativamente acessível de nutrientes, porque não seria correto interferir nas preferências dos consumidores e dos suas escolhas. Por outro lado, os defensores da incidência do imposto seletivo sobre os ultraprocessados argumentam que os efeitos adversos dos produtos da saúde dos consumidores justificariam a imposição de sobretaxas. E a gente poderia pensar também aí a gente poderia pensar um projeto de saúde alimentar, de dieta alimentar, né, o resultado da dieta alimentar, da saúde alimentar, os alimentos que trazem malefícios, que trazem benefício, os biotipos, os tipos sanguíneos, que tomaria para elaborar um amplo projeto de trabalho de estudo, né? E inclusive em parceria com o professor de biologia de ciências. Então, após assistir o vídeo explicativo sobre alimentos ultraprocessados que está a seguir, responda a questão: devemos sobretaxar produtos alimentares ultraprocessados? Justifique sua resposta considerando as diferentes consequências de cada decisão em termos de prazer e da dor potencialmente reais. Para isso, mobilize as questões do cálculo utilitarista proposto por Beck. Aí então o vídeo, vamos lá assistir o vídeo. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Às vezes, eles até contam no rótulo que contém ingredientes naturais. Mas ele costuma ser uma parte muito pequena do que vem naquele pacote. Biscoitos, bolachas, sorvetes, gelatina, macarrão instantâneo, balas, barras de cereais e outros cereais açucarados, salgadinhos de pacote, suco de caixinha ou refresco em pó, refrigerantes, salsichas, bebidas lácteas, pães de forma, de hambúrguer ou cachorro-quente. A lista de oferta dos ultraprocessados é grande, assim como a lista de ingredientes com que eles são feitos. A lista de ingredientes presente no rótulo é a melhor maneira de identificar essas imitações da comida de verdade. Procure sempre escolher produtos em que você reconheça os itens que estão na lista de ingredientes.
Fuja das palavras difíceis que você não reconhece. Alimentos ultraprocessados são geralmente ricos em gorduras ou açúcares e muitas vezes cheios de gorduras e açúcares. Muitos deles apresentam alto teor de sódio. A indústria adiciona grandes quantidades de sal para estender a duração dos produtos, intensificar o sabor ou mesmo disfarçar o gosto ruim de aditivos ou de substâncias adicionadas ao alimento na técnica de ultraprocessamento. Também pensando na durabilidade, esses alimentos são feitos com gorduras que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Essas gorduras são conhecidas como gorduras saturadas e hidrogenadas. São as gorduras trans. Há também os ultraprocessados que se fazem de bons moços. Os produtos light ou diet. Apesar do que prometem, essas reformulações nem sempre trazem benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento da quantidade de açúcar ou vice-versa. Ou ainda, quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos alimentos ultraprocessados. Esses nutrientes acrescentados não têm os mesmos benefícios que os nutrientes naturalmente presentes nos alimentos de verdade. O consumo excessivo desse tipo de alimento aumenta o risco de obesidade, além de favorecer o aparecimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, a regra de ouro é sempre escolher alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias em vez de alimentos ultraprocessados. Uma dica simples é: na dúvida, descasque mais e desembale menos, para comer de forma mais saudável. Conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento do Ministério da Saúde que organiza as recomendações de alimentação saudável. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para a alimentação saudável de verdade. Olha lá, alimentos processados. E fica assim, então. Abordamos a perspectiva utilitarista sobre a ética, identificando alguns dos pontos de semelhança e de diferença entre essa e a perspectiva teleológica aristotélica. Você pode procurar o que é ético, o que é utilitarismo e o que é teleológico. Nós sabemos que ética é um sistema de valor construído por um determinado grupo social em algum período da história, né? E pensar a perspectiva teleológica, aristotélica, é pensar uma ética utilitarista, onde há utilidade na sua ação, no seu comportamento social. Então, no final ele vem com esse vídeo dizendo para você, é melhor que você se alimente, se utilize mais alimentos naturais, né, in natura, que você extrai diretamente da natureza, do que ficar comprando produtos processados. Isso vai resultar em complicações para a sua vida, para a sua saúde alimentar. A sua dieta alimentar condicionada a alimentos ultraprocessados vai, a mais longo prazo, trazer doenças graves, né, que podem acarretar obesidade, diabetes, câncer, enfim. Enquanto você comendo alimentos em natura, alimentos naturais, talvez isso minimize. O impacto pode ser menor. O 2, tivemos o primeiro contato com conceitos centrais do pensamento utilitarista, como o princípio da máxima felicidade do cálculo utilitarista. Ele ainda ensina-nos a usar o cálculo utilitarista pensando que tem como finalidade o prazer hedonista, né? A finalidade máxima do prazer, uma perspectiva teontológica, né? Como é que eu poderia calcular esse prazer que eu sinto? 3. Mobilizamos conceitos do utilitarismo para refletir sobre problemas contemporâneos, tais como a proposta de sobretaxação de alimentos ultraprocessados. Olha lá, entrevista concedida em 2023, a revista francesa Science Revenu, o epidemiologista Carlos Monteiro aborda as consequências sociais da produção e do consumo em larga escala de alimentos ultraprocessados. Quer saber mais? Ventilador. Leia a tradução dessa entrevista. Está disponível aqui no QR Code.
para essa matéria. E é isso aí, gente. Então até. Fiquei aí com as referências de hoje. Boa aula para vocês. Espero que tenha sido bom, agradável. Ok?